Olá pessoal, nessa semana nós vamos trabalhar com derivadas de funções trigonométricas, tá bom? Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, tá bom? Então, começando aqui pelas funções mais básicas, que é a seno e a cosseno, sai tudo, tá pessoal? Da função, se você souber a derivada de seno e de cosseno, você consegue fazer a da tangente, a da secante, a da cossecante, consegue fazer tudo, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu não vou demonstrar essas derivadas, tá bom? Mas se você fizer pelo limite, pela definição de limite da derivada, você consegue encontrar. Ok? Então vamos lá. Se a função for seno, qual que é a derivada? Cosseno. Se a função for cosseno, qual que é a derivada? Menos seno. Por enquanto é isso. Tá certo? Relembrando aqui umas coisinhas importantes que a gente tem também, ó. Demonstração da regra do produto. Aqui a demonstração não está aqui, porque esse é um slide da outra aula, tá? Na verdade é uma retomada só. Ok? Então o que a gente tem aqui, ó? Se você tem duas funções, certo? Então você tem o v mais v'1. Esse daqui é o slide da nossa última aula, tá certo? Então, eu tenho uma função f de x, né? Que ela é um u vezes v, né? Uma função qualquer vezes outra. Beleza? Então você pode escrever que a derivada da f será o v mais v'. Foi o que a gente viu até agora, tá bom? Depois da regra do produto, nós vimos a regra do quociente, né? Que vem necessariamente da regra do produto, né? Retomada aí da aula anterior. Então, por exemplo, eu tenho uma f de x, vou pôr aqui como u e v, né? U e v, onde u é uma função qualquer de x e k também, tá bom? Então fica u' menos v', dividido por v ao quadrado, né? Beleza? Isso aqui não pode esquecer. Esse é o básico que a gente tem aí, tá bom? Outra coisa que vocês devem lembrar aí, que é importante também, é as relações trigonométricas, tá bom? Que eu acredito que eu falei na outra aula, né? O que é cosseno, o que é seno, o que é tangente, tá bom? Seno, cateto oposto por hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente por hipotenusa. Tangente, cateto oposto por cateto adjacente. E também a tangente é a divisão de seno por cosseno. Tá? Essa tabela aqui é fundamental que você lembre, né? É a tabela dos ângulos notáveis, né? Olha, é obrigatório que você saiba o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. Tá bom? Isso daí eu vou precisar que vocês... e seus múltiplos também, né? Porque assim, se você sabe de 30, você acaba sabendo de 60, de 90, de 120, ou de 150. Se você sabe de 45, você acaba sabendo de 90 ou de 135 e por aí vai. Tá bom? Então vamos lá. Algumas que a gente não viu ainda, né? Professor, secante. O que é secante mesmo? É 1 sobre cosseno, tá bom? Secante é 1 sobre cosseno, tá bom? A cossecante é 1 sobre seno, tá? Aqui parece que fica meio trocado, né? Porque secante parece que é 1 sobre seno, né? Porque a palavra secante lembra seno. Aí você tem que pensar no contrário, tá? É cosseno. Cossecante dá a ideia que parece que é 1 sobre cosseno. Porém, é 1 sobre seno, tá bom? Cuidado com os nomes que eles podem dar uma ideia errada do que você está pensando, tá bom? Cotangente, 1 sobre a tangente. A cotangente não tem muito, né? Bem tranquilo, ó. Cotangente é 1 sobre a tangente. Beleza? Então, isso daqui é necessário que você memorize, que você saiba, tá? Porque a gente vai trabalhar com muito isso daqui, tá bom? Então agora vamos lá para um exemplozinho bem básico. Vamos derivar a tangente, né? O que é tangente? Seno por cosseno. Seno por cosseno é o quociente de duas funções em função de x, tá bom? Então você vai usar o quê? A derivada do quociente. O v menos v', dividido por v quadrado. O u é seno, o é cosseno. V é cosseno, v' menos seno. Então fica o v, v cosseno vezes cosseno, tá aqui, menos v', seno vezes seno, né? Então, o que eu vou ter aqui? Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Seno com seno, seno ao quadrado, menos com menos fica mais. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, aqui eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Tá bom? Como você se lembra, né? 1 sobre cosseno, ele é
secante, né? Então fica secante ao quadrado. Beleza? Um exemplo importantíssimo. Outra coisa que eu deixei na outra aula foram tabelas de derivação, né? Mas, por enquanto, o básico do básico, né? Derivada de constante, regra do tombo, derivada de função de ordem exponencial, uma derivada de quando você tem uma constante multiplicando a função, né? Que é um 3x², né? Você deriva x² e multiplica por 3, tranquilo. Se você tem uma derivada da soma, você pode fazer a derivada de uma f mais a derivada de uma g, tá bom? A mesma coisa acontece para a subtração. A regra do produto, né? Tá aqui. E a regra do quociente, tá? Se souber, essa tabelinha aqui já está bem demais aí. Você já está a par do nosso conteúdo visto até aqui, tá bom? Então, beleza. Vamos lá pegar uns exemplos que eu vou resolver só em vídeo, tá bom? Para você consultar aí. Depois dar uma olhadinha. Vamos lá, ó. Derive as funções. Então, tenho 5 funções aqui. Vou começar pela função seno, secante, tá bom? E vamos lá. Ó, função f de x é a secante de x. Então, a f de x é 1 sobre o cosseno de x. Beleza? Até aqui, tranquilo, né, gente? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer a regra do quociente, né? Ó, U é 1, U' é 0. O V, a parte de baixo, é cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Tá? Então, vamos lá reescrever isso como regra do quociente. Qual que é a regra do quociente? A regra do quociente, né? Ela é, ó, se tiver o V... derivada é U'(V) menos V'(U) dividido por V ao quadrado. Então, como é que fica isso? Ó, U'(V), não precisa colocar porque é 0 vezes cosseno é 0, tá? Menos V'(U). Menos seno. Tá? Isso aqui é dividido por V ao quadrado, que é o cosseno de x ao quadrado. Então, isso aqui é seno de x dividido por cosseno de x ao quadrado. Tá bom? Uma coisa que você pode escrever aqui é o seguinte, ó. Seno de x dividido por cosseno de x, tá? Vezes 1 sobre o cosseno de x. O que significa isso? Isso daqui é tangente de x vezes a secante de x. Tá? Essa é a função derivada, então. A sua forma mais simples, tá bom? Está errado deixar seno dividido por cosseno ao quadrado? Não, não está errado. Tá? Só que é outra maneira mais simples. Você pode encontrar nos livros dessa maneira aqui. Tá? Questão B, então, né? A B é a função g de x igual a cossecante de x. Cossecante, como você já deve saber, né, é 1 sobre seno de x. E aqui eu venho colocando, ó, o U é 1, o' é 0, o V é seno, o V' é cosseno. Tá? Então vamos lá, ó. Mesma coisa aqui, regra do quociente, né? Ó. Então vou colocar o' V, que é 0, menos V'(U), que é menos cosseno de x. Ok? E aí eu vou ter o quê? Dividido por V ao quadrado, que é seno de x ao quadrado. Então isso aqui vai ficar menos cosseno de x dividido por seno de x, tá? 1 sobre seno de x. O que eu posso escrever dessa forma? Ó, seno por cosseno é tangente, cosseno por seno é cotangente. Então é cotangente de x menos a cotangente de x multiplicado por 1 sobre seno, que é a cossecante, dividido pela cossecante de x. Beleza, pessoal? Questão B essa, hein? Certo? Questão B. Questão C agora. Questão C, eu vou fazer a derivada da cotangente, né? Então, ó, h de x é a cotangente. O que é cotangente? Cotangente é o inverso da tangente. Então, se a tangente é seno por cosseno, a cotangente é cosseno por seno. Tá? Aí eu venho aqui, ó, vou nomear
O cosseno, o linha, né? O linha. Cosseno menos seno. O V é seno. V' é cosseno. Bom? Aí você vai usar de novo a regra do quociente, tá? Então vem aqui, ó. O linha V menos seno de x ao quadrado. Tá bom? Menos, né? Aí V', que também é cosseno de x. Legal. Ao quadrado, né? Dividido por V ao quadrado, que é seno ao quadrado de x. Ok até aqui? Então como é que vai ficar isso daqui, ó? Vou isolar o menos 1, tá bom? Então vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Você já deve saber que isso daqui é 1, né? Então aqui vai ficar menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Pessoal, como vocês já sabem, 1 sobre seno é cossecante. Então é menos a cossecante de x ao quadrado. Tá bom? Ok até aqui? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Tá? Essa é a questão C. Questão D aí eu comecei a colocar umas funções sendo por cosseno, né? E outra função aqui um pouquinho diferente. Então vamos lá, ó. D. O D é o produto de duas funções, né? Então eu vou ter, tanto faz você chamar essa de U ou essa de U, tá bom? Geralmente eu chamo a primeira mesmo, tá? Seno de x, cosseno de x. Cosseno de x menos seno de x. Bom? Então vamos lá, ó. O linha V, cosseno de x ao quadrado, menos V', seno ao quadrado de x. Tá? Então como é que ficou isso daqui? Isso vai ficar assim. K' de x, que é a derivada, é cosseno ao quadrado de x menos seno de x ao quadrado. Beleza? Essa videoaula, galera, é mais uma aplicação dos conteúdos que nós já estamos vendo, né? Que nós já vimos aí. Beleza? Fazendo a última aqui, tá? Se y for igual ao cosseno de x e 1 menos seno de x, qual que é a sua respectiva derivada, né? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui, ó. O U é cosseno de x, né? Derivada de cosseno é menos seno. O V é 1 menos seno de x, tá? Aí, ó, que entra aquela ideia que a gente tem na tabelinha, né? Você está derivando uma subtração. Você deriva 1 e deriva o seno. Não tem problema, tá? Derivada de 1 é 0. Derivada de seno é cosseno. Aqui tem o menos menos cosseno. Pronto. Tá vendo? Então como é que vai ficar isso? Ó, o linha V. Então vamos lá. O linha V menos seno de x. 1 menos seno de x. Menos V', ok? V', é cosseno menos cosseno de x ao quadrado, né? Que menos cosseno com cosseno é menos cosseno de x ao quadrado, você tem o menos aqui para fora. Beleza, até aqui, né? Então, beleza. Dividido por v ao quadrado. Ao quadrado. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é uma distributiva aqui, tá? E regra de sinal aqui também. Então, vai ficar assim. Menos o seno de x mais o seno ao quadrado de x, tá? Mais o cosseno ao quadrado de x. Tudo isso aqui dividido por 1 menos o seno de x ao quadrado. Esse cara aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é 1. Então aqui fica seno de x mais 1. Isso aqui dividido por 1 menos o seno de x ao quadrado. Olha o que eu posso fazer aqui, ó. Vou colocar só entre parênteses só para ficar mais em evidência, tá? Na parte de cima. Ó, aqui embaixo eu tenho menos seno de x mais 1. Você trocou a ordem. Não tem problema, galera. Coloquei o menos seno na frente só para ficar igualzinho, você percebeu o corte, tá? Aqui menos seno de x mais 1. Ó, agora eu faço isso, ó. Bom, então como é que ficou no final a minha função? Minha função ficou 1
1 menos seno de x. Essa é a derivada da função cosseno de x e 1 menos seno de x. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo, espero que as aplicações tenham ficado claras para vocês. E eu aguardo vocês no vídeo de exercícios. Até a próxima.